Olá a todos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa SAP número 2. A SAP número 2 era um pouco mais fácil, vamos colocar entre aspas, né? Bem, se você já clicou aqui, você viu que tem um documento muito grande com letras minúsculas que quase não dá para ver. Porém, se você baixar esse passo a passo, você notará que irá aparecer para você uma apresentação, correto? Essa apresentação, para facilitar, o pessoal foi colocando um pouquinho como posso relatar a vocês, foi colocando um pouquinho como funciona a atividade. Muito bem. Aqui eles dão sugestões nesse passo a passo, eles dão sugestões para vocês lerem, né, as atividades referentes aos capítulos do livro, do conteúdo, do livro Organização e Controle de Documentos, que vocês também viram aqui em conteúdo do curso, mas porém, para reforçar, eles pediram para que vocês assistem, ou melhor, leiam as páginas do livro Organização e Controle de Documentos a partir da página 60. Pois bem, a partir da página 60, ele vai falar um pouquinho sobre como funciona o setor de documentos e arquivos, correto? Então, ele também vai falar sobre quais são os funcionários que trabalham nesse setor, quais são as funções que eles desempenham e assim por diante, correto? Muito bem, baseado nessa questão, vocês vão baixar, tá? Deixa eu sair daqui por enquanto. Vocês vão baixar o conteúdo referente, deixa eu ver aqui. O conteúdo referente, deixa eu só sair dessa tela. Vocês vão baixar o conteúdo referente, tá? Que é a folha de resposta. Vocês vão fazer o download da folha de resposta. Fez o download da folha de resposta, vai estar assim. Matriz, proposta, você vai colocar o nome da turma. Qual que é a turma? Pode colocar assistente administrativo, turma 0010, exemplo, que vocês são a turma 10. Mas pode deixar em branco também, mas coloca a data. Coloca o seu nome e assim por diante. É uma situação, um problema. Qual que é a situação, um problema? Aqui ele fala que você já tem a base suficiente, porque você já fez alguns relatórios, você já fez alguns diagnósticos, fluxogramas e assim por diante. Porém, ainda ele quer que você ajude a estruturar o setor de RH, ou melhor, o setor de organização e controle de documentos, ou melhor, o setor de arquivologia. Porém, porque são muitas turmas, aí a gente confunde um pouco. Porém, para ajudar, ele colocou aqui, ó, com base no material didático, elabore o organograma do setor, descrevendo as funções e atribuições da equipe. Organize um documento em forma de texto e em formato. Ok. Agora, o que vocês podem fazer? Ó? Aqui é uma pergunta. Aqui é uma pergunta. São 3 perguntas. Aqui é uma pergunta, aqui outra pergunta e aqui é uma terceira pergunta. Eu vi um arquivo que eu gostei muito. Eu ia ensinar de outro jeito, mas eu vi um arquivo aqui muito legal. A colega colocou em vermelho as atividades, né, as respostas. Porém, eu achei extremamente top, porque ela diferenciou e usou os espaços em vez de escrever embaixo. É uma sugestão, ok? Aqui depois, a primeira atividade, ela pergunta quais são os profissionais necessários para um bom funcionamento do setor de documento e arquivo. Traduzindo, o que vai trabalhar nesse setor? Está na página, como a gente viu, está na página 60 lá para vocês assistirem, ou melhor, lerem. Depois, vocês vão explicar o que cada um faz, qual a função de cada um. E depois, baseado em tudo isso, vocês vão criar um organograma. Qual a diferença do organograma para o fluxograma? Fluxograma, vocês se lembram que mostra um processo? Início, faça isso, pergunta, vai fazer isso? Sim ou não? Aí vai para outros processos. O organograma, ele é diferente, ele mostra uma hierarquia. O organograma desta colega ficou bom, não ficou ruim não, ficou muito didático, eu nunca tinha visto desse estilo de organograma. Sem que o básico que o pessoal sempre usa é aquele padrão bem legal. Porém, ela diferenciou
as atividades de cada um por aqui. E ficou bom, tá? Não ficou ruim não, ficou muito bom. Agora, vou voltar lá para a folha de resposta. Então vocês vão colocar a resposta de vocês aqui embaixo. Podem colocar a resposta aqui embaixo. Deixa eu habilitar a edição. No meu caso, não sei no caso de vocês. Habilitei a edição. Coloca a resposta aqui, tá? Coloca outra resposta. Pode dar um espaço entre uma pergunta e outra. E aqui embaixo, professor, como que eu faço um organograma? O Word faz organograma? Sim, o Word faz um organograma. Lembrem-se que aqui, ó, na atividade, olha só, na atividade, naquele slide que eles deram para vocês, tem uma opção, né? Tem como posso dizer, um exemplo para vocês seguirem de como faz um organograma. Bem, olha só, montando o organograma, ele colocou um modelo, coordenador geral de arquivo e documento. Aqui vem o maior, abaixo dele vem um segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Então você pode colocar o nome do cargo e a função, nome do cargo e função, nome do cargo e função e assim por diante. Porém, existem vários modelos, como ele mesmo diz aqui. E aquele modelo da colega ficou muito bom, porque ela colocou, além dos cargos aqui em cima, ela colocou uma linha trilhada, né, traçada, que diferencia que isso aqui não é cargo. Isso aqui é o que ele faz. Entendeu? Aqui é uma sugestão, tá? Mas, porém, eu vou ensinar vocês como que faz um organograma aqui, tá? Você vai vir em inserir, você vai vir no menu inserir, isso na resposta C, inserir, aqui inserir, você vai vir aqui, ó, Smart Art. Em Smart Art, tem aqui, ó, organograma. Esse aqui é um organograma, tá? Você vai clicar 2 vezes, ele vai inserir o organograma, você vai digitar o texto aqui, depois você vai digitar os demais e assim por diante, ok? Então é mais fácil. Aqui você, por exemplo, ó, tem essa função 3, ela tem um subordinado. Como que eu vou colocar subordinado? Aqui em cima, ó. Notem que quando eu estou com ele selecionado, ele abre uma última aba, que é essa aba de configuração. Ó, aqui eu vou colocar um subordinado, vou colocar um assistente, vou colocar um colaborador. Sempre quando eu coloco um colaborador, ele vem para cá, para essa linha de cima. Quando eu coloco um assistente, ele ramifica. Por exemplo, se eu coloco um subordinado, ele vai ficar abaixo de mim, mas o assistente fica entre mim e o subordinado, porque o assistente auxilia os dois, ok? Então, você pode colocar aqui a função e, além da função, você pode colocar, deixa eu só finalizar isso aqui, deixa eu só excluir. Ok. Ótimo. Você vai colocar a função, o nome do cargo, né? Colocar o nome do cargo, e abaixo você pode colocar a função, beleza? Se ficar pequeno aqui, você pode aumentar, beleza? Então você pode aumentar aqui, ou seleciona aqui, subtrai. Tá vendo que tem uma linha muito longe uma da outra? O cargo ficou bem distante da função. Você só subtrai o tamanho do entre linhas. Ó, o entre linhas está onde? Página inicial. Tá no menu parágrafo e está na ferramenta entre linhas, ok? Beleza? Mas também você pode ver outras funções. Ó. Você pode clicar aqui. Tá vendo? Geral, recuo e espaçamento. Em espaçamento você pode tirar, colocar simples, não adicionar espaço entre linhas, entre parágrafos, de mesmo estilo. Ele fica um pouquinho mais coladinho. Depois é só você colocar ele alinhado. Ok? Você pode alinhar ele aqui. Show? Aí coloca o nome da função e assim por diante com os demais. Beleza? Vou deixar uma outra aula que eu fiz para outros alunos do presencial. Vou deixar para vocês verem também ela. Ok? Vai estar abaixo desse vídeo. Beleza. Depois que vocês fizeram isso na folha de resposta, vocês vão salvar essa folha de resposta
vão voltar lá no site e me enviar a etapa 1, que já estaria concluída, ok? Muito bem, para fazer a SAP 2 na etapa 2 é mais fácil ainda. Por quê? Primeiro, na SAP de número 2, vocês vão baixar a folha de resposta, mas porém, o passo a passo, como faz ela, está aqui, ó, em passo a passo da SAP, mas só que no PowerPoint. Vamos abrir o PowerPoint aqui. Vou pegar ele aqui. Não, filho, é de lá. Isso, garoto. Muito bem. Na SAP de número 2, vocês vão fazer a seguinte forma. Eles querem que vocês assistam, ou melhor, leiam a página 61 do livro adiante, né? E depois você, olha só, imagine como gostaria que fosse o setor de documentos e arquivos. Por enquanto é só para você, depois que você leu, já sabe o que precisa no setor. Ele quer que você imagine, na situação do contexto da atividade que até agora a gente fez, o Pedro está organizando um problema grande. Você está ajudando o Pedro a estruturar o setor de documentação, né? De arquivo e documentos. Porém, nessa segunda atividade, eles querem que vocês façam, pelo que eu entendi, um texto descritivo. Né? Um texto descritivo. Por quê? Vamos lá entender? Porque aqui, ele quer que, olha, levando em consideração como será o espaço físico do setor de arquivo e documentos, os equipamentos do sistema de arquivo, como serão utilizados, a climatização, dentre outras questões físicas que acredita serem importantes para o setor. Aqui entra aquele detalhe. Vamos viajar na maionese. Por quê? Quando você baixar a sua folha de resposta, vai estar a mesma coisa. Ó. Você deverá descrever. Então, se eu tenho que descrever, é um texto descritivo. Como será fisicamente o setor de documentos da empresa? Espaço físico, equipamentos, sistemas de arquivo, climatização. Muito bem. Minha dica. Pessoal, como que eles estão fazendo, como que eles pediram para você criar o setor de documentação? O que acontece? Aqui você vai descrever, correto? Então aqui, quando vocês começarem a escrever, eu tenho que me imaginar dentro do departamento. Quando vocês escreverem, cada palavra da frase tem que conseguir ver. Por exemplo, ele quer saber quais são os equipamentos, como será o espaço. Então aqui o texto descritivo é descrição mesmo. Vou colocar assim, ó. Eu vou descrever o meu escritório. Eu quero que vocês consigam imaginar. Ou melhor, uma sala de aula. Olha só. Ao entrar... Não, ou melhor. A sala de aula tem 3 metros de frente, 3 metros de largura por 6 de comprimento. E altura de 3 metros. Ao entrar, de novo, eu estou narrando, eu tenho que descrever. 3 metros. Tem 25 cadeiras de braço, onde o apoio de braço tem uma tábua de cor branca, onde se pode colocar livros, notebook ou cadernos.
O estofado é de cor azul, de cor azul. Na frente da sala, ao lado da porta de entrada, tem uma lousa de 2 metros de altura por 4 de comprimento. E assim por diante. O que eles querem? Que você descreva o que você quer que esteja no departamento de arquivo. Ele quer, a SAP, ela quer que você vai descrevendo o que esse setor precisa. É como se você pegasse na minha mão e falasse assim, Jean, entra aqui para mim. Olha, aqui tem um ar-condicionado de 12.000 BTUs, aqui tem 5 prateleiras de cor preta, tem caixas, estou organizando essas caixas por a ordem alfabética, ordem cronológica, eu estou dividindo por assunto. Também, o professor, tem uma mesa onde a gente usa para consulta com um computador, né, de última geração, não precisa especificar a configuração do computador, com um sistema feito na plataforma, ou melhor, na planilha de Word, onde a empresa terá um outro sistema em breve, ou você pode escrever como um sistema de procura de arquivo também, já que se você conhecer se não, você pode citar um exemplo no Excel, e assim por diante. Então, aqui está a base. Espaço físico, qual o tamanho, quais os equipamentos que precisa, quais são os sistemas que vocês vão usar para arquivo, como que ele vai sair, como que ele vai entrar, como que ele vai ser dividido. Aqui eu tenho que me imaginar dentro do setor de vocês, é como se você tirasse uma foto e me mostrasse do setor de vocês. Isso vocês iriam descrever, ok? Beleza? Então esse aqui não tem nenhuma dúvida. Isso é um texto descritivo, beleza? Então um texto descritivo é como se eu estivesse descrevendo uma foto, com riqueza de detalhe. É o que a SAP necessita, ok? E aqui eu fiz uma sugestão, beleza? Muito bem. A SAP 2, na etapa 3, que é a última, ela é um pouquinho o resumo de tudo. Como seria esse pouquinho resumo de tudo? A priori, a princípio, ele faz um resumo de tudo que você já fez. Ele faz uma história. Olha, você se lembra que lá na SAP 1 você levantou o diagnóstico, você montou um roteiro do que você ia fazer quando você chegasse no setor que estava todo bagunçado, aonde você montou um roteirinho do que você ia fazer, o passo a passo. Esse roteirinho estava escrito, estava em estilo figurinha. E depois, por exemplo, ao entrar, vou fazer uma separação dos itens por nome, vou separar, vou higienizar, aquele roteirinho que você ia fazer. Isso é um documento simples, vocês se lembram? Pois é. Na etapa 2, vocês montaram um fluxograma, correto? Já na etapa 1 da SAP 2, vocês organizaram o setor, melhor, para colocar assim, que vocês falaram um pouquinho quem seriam os trabalhadores que iriam desempenhar as atividades, né, que você citou, esse passo a passo que você citou aqui e demonstrou como seria esse passo a passo. Você vai mostrar aqui quem que irá desenvolver essas atividades na etapa 1, respondendo aquelas atividades, quem são os caras que vão trabalhar, depois qual é a função de cada um, e depois montar um organograma mostrando a hierarquia de quem responde a quem, assim por diante. Até agora, você tinha montado um roteiro, colocado um fluxograma sobre esse roteiro, como colocar esse roteiro em ação. Na SAP 2, na etapa 1, você colocou quem que vai desenvolver isso, quais são os profissionais, a função de cada um e organograma, que é a hierarquia de quem responde a quem. Na etapa 2, você descreveu como seria o setor. É como se eu tivesse todo o setor vendo o setor de vocês. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que ele fala o seguinte, ó, toda a parte visual necessária, vamos lá,
com um arquivo organizado, pessoal contratado para o setor de documentação e arquivo, agora chegou a hora de estruturação da parte física do setor. É aquilo que a gente acabou de falar. Olha só, a SAP 2, da etapa 2, ele queria que você descrevesse como seria o setor. Olha só, com diagnóstico, fluxogramas elaborados, Pedro deverá descrever como funciona ou como o setor funcionará. Organograma, funções, espaço físico, materiais, equipamentos, layout, etc. No lugar de Pedro, como você definiria o organograma e a estrutura física do setor? Agora entra a atividade. Você deverá descrever como será fisicamente o setor de documentos da empresa. Então aqui você vai descrever, não colocando em imagens, você não precisa colocar imagens aqui. Mas se você quiser colocar, eu não acho ruim não. Mas porém é desnecessário. Por quê? Na etapa 3, né? Na etapa 3 de 2, na SAP 2, na etapa 3, vocês irão montar um PowerPoint, ou melhor, uma apresentação. Muito bem, eu vou gravar uma outra parte porque a parte que eu estava gravando parou, eu não sei porquê. Mas tá. Eu estava falando, nem lembro mais 100%, mas deixa eu só dar uma pincelada. A SAP, o passo a passo da SAP 3 é para que vocês façam, né, uma apresentação de PowerPoint, ok? Com um resumo de tudo que vocês viram. Até aqui tudo bem? Beleza. Aqui ele faz um resumo, fala um pouquinho de tudo que você já fez, tá? Fez na apresentação, e depois ele vem e dá um modelinho, dá um exemplo, ajuda vocês. Aqui, a partir desse slide aqui, é um modelo, tá? Aqui é um modelinho. Como poderia ser esse modelinho, professor? Vocês vão criar, por exemplo, um modelinho onde vocês vão colocar a primeira parte, vocês podem... Aqui vocês vão encher de imagem, vão colocar um modelo diferente, vão imaginar, tá? Vão fazer uma criatividade, com criatividade. Aí beleza. Depois que eu fiz a capa, coloco o nome de vocês para identificar, tá? Por exemplo, apresentação do novo setor de documentos e arquivos Mobilicom por Jean Matias. É um exemplo. Aqui vocês vão colocar o roteirinho, tá? Nesse roteirinho, nesse primeiro slide, que fala sobre o roteiro do diagnóstico, é referente, você vai basear eles, resumir a sua SAP número 1. A SAP 1 da etapa 1. Você se lembra que é onde você fez um roteirinho? Onde você colocou o passo a passo do que você ia fazer? Pois é, você pode colocar em tópicos, bem resumidamente, notem que é bem resumido, ó. Bem resumidamente, o que você fez. Qual roteiro que você vai criar para você diagnosticar cada atividade, cada organização. Higienização dos documentos, a classificação e organização. É como se eu fosse lá na SAP 1, na etapa 1, pegasse um exemplo lá de, como posso dizer, do roteirinho que vocês, pegasse eles e colocasse em tópicos aqui. Tá? Baseado no roteiro da etapa 1. Depois, vou pegar o fluxograma, tá? Eu peguei um exemplo aqui, deixa eu trocar isso. Peguei um exemplo. É como se eu tivesse ido lá num outro fluxograma, fui lá num outro fluxograma de alguém que já tinha feito, exemplo, eu fiz o meu fluxograma lá atrás, professor. Então eu posso pegar e lá na minha SAP número 1, na etapa 2, dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V aqui dentro. Ele vai? Sim, ele vai. Ok? Pronto. Aí eu fiz a capa, eu fiz sobre o roteiro, resumi minha SAP 1 em tópicos, né? Depois, eu vim aqui na apresentação da equipe. Você se lembra que na apresentação da equipe, na SAP, já começa a SAP 2, mas é a primeira etapa da SAP. Nessa primeira etapa da SAP 2, eu falei, né, em 3 perguntas, quem são, dentro da etapa 1, da SAP 2, quem são os funcionários, e na pergunta
da letra B, eu coloquei a função deles, correto? Mas, porém, aqui você vai colocar só quem são eles e você vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, o Ctrl+C lá naquele organograma que você fez da SAP 2, na etapa 1. Dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V e coloca no seu PowerPoint, ok? Depois, você vai colocar em tópicos também, como você imaginaria, ou quais são os espaços, as instalações, os acessórios que você respondeu para mim na SAP 2, na etapa 2. Então, nessa SAP 2, na etapa 2, é o que realmente é como se eu estivesse vivendo no espaço físico. Aqui você vai me apresentar esse espaço físico. Notem que aqui eles colocaram só em tópicos. É isso, algo simples. Aí depois, finalizaria, correto? Porque a gente estaria fazendo a etapa 3, que é essa. Aí, na apresentação, ele colocou uma dica, a importância da organização. Ele montou essa dica, é como se fosse um extra. Tá? Esse extra aqui, ele estava demonstrando, olha, sabe, todo esse trabalho que a gente fez aqui, para manter ele, tem essa dica, manter sempre o espaço organizado, levantar sempre a triagem, fazer um relatório a cada 15 dias para ver se está tudo ok. Aqui é como se eu desse uma dica de como continuar e por que continuar fazendo tudo que eu baseei. Aqui eu estruturei todo o setor e aqui eu estou falando para o pessoal que estou apresentando na teoria, que seria a comissão, né, da empresa, da Bobicom. E aqui eu estou falando, olha, a gente tem que manter essa empresa, esse setor organizado, essa é a importância desse setor, foi difícil, como vocês viram ali atrás. Aqui eu dou aquela dica, eu dou outras observações se tiver. É como se falasse, ó, dá valor no meu trabalho, faça isso para o meu trabalho continuar de pé, algo do tipo. E aqui eu finalizo, ok? Depois que eu fiz tudo isso aqui em um PowerPoint bem dinâmico, vou vir em arquivo, salvar esse PowerPoint, tá? Irei salvar esse PowerPoint e vou colocar ele no envio da SAP número 3, ok? Então, finalizamos.